gente, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos à nossa aula sobre o quinhentismo, tá? Bom, gente, então em primeiro lugar, a gente vai pensar no seguinte, tínhamos visto até agora, né, nos vídeos anteriores, trovadorismo, humanismo, classicismo. O quinhentismo, ele é o período que abre a literatura brasileira, porque até então, trovadorismo, humanismo, classicismo são períodos literários que só fazem parte da literatura portuguesa, tá? O quinhentismo, ele é o primeiro período literário da literatura no nosso país. Por quê? Porque foi justamente nesse período em que os portugueses chegaram até aqui e começaram, portanto, a produzir literatura, tá? A professora quer dizer que os índios que moravam aqui antes não produziam literatura? Literatura escrita não, porque a língua deles não era escrita, eram línguas orais, tá? Então, sim, nós temos uma literatura indígena brasileira, mas é uma literatura oral, né? De tradição, de transmissão de geração a geração pela oralidade. Como a gente estuda a literatura escrita, a gente começa a estudar a literatura brasileira a partir do quinhentismo, tá bom? Bom, o nome vocês já devem ter entendido por quê, né? 1500, quinhentismo. O que a literatura quinhentista abrange? A literatura do quinhentismo, ela abrange toda a produção literária que foi feita aqui nesse período da chegada dos portugueses ao nosso país. E é uma literatura, e isso é importante vocês entenderem, ela não é uma literatura efetivamente brasileira, ela é uma literatura no Brasil, né? Por quê? Porque quem escrevia esses textos eram autores portugueses que escreveram aqui. Então ela é considerada brasileira por ser escrita aqui, mas ela é muito mais no Brasil do que do Brasil, concordo? E a gente vai dividir essa literatura em dois tipos. A literatura de informação, também chamada de literatura informativa, e a literatura de catequese, tá? Essas duas literaturas, elas recebem essa divisão por quê? Porque a literatura de informação é uma literatura feita com o objetivo de informar os portugueses sobre tudo que os colonizadores tinham visto aqui no nosso país, né? Ela é uma literatura que traz muita descrição da nossa terra, dos indígenas que viviam aqui, dos animais, né? Do relevo, da fauna eu já falei dos animais, da flora, né? Então tudo isso é descrito nessa literatura de informação, tá? O primeiro texto escrito aqui no Brasil, com esse intuito, inclusive, né? O primeiro texto, o texto que é considerado a certidão de nascimento do nosso país, foi escrito por um português chamado Pero Vaz de Caminha, que estava nos navios que vieram aqui ao Brasil, né, pela primeira vez, comandados por Pedro Álvares Cabral, tá? E esse homem, o Pero Vaz de Caminha, ele escreveu uma carta para o rei de Portugal, que é essa carta aqui, tá? É a carta de descobrimento, é a carta de achamento do Brasil. Eles usavam essa palavra naquela época. E essa carta, ela traz uma descrição muito detalhada e, mais do que detalhada, uma descrição idealizada dessas nossas terras. Que é uma descrição idealizada, porque ele exagerava na beleza. Eles estavam tão encantados com o que eles viram aqui de riquezas naturais, de belezas naturais, por conta dessa natureza exótica que a gente tem aqui no Brasil e que é tão diferente da natureza europeia, o clima brasileiro que é tão diferente do clima europeu, eles ficaram encantados com tudo isso e deram uma floreada a mais para os portugueses da época, tá? Mas o que é interessante a gente notar, por exemplo, na carta do Pero Vaz de Caminha, é que já quando eles chegaram, eles mostram as intenções deles, que são quais? Que são explorar, né? Ele fala que a terra aqui é uma terra boa, que deve dar muitos frutos e que muito provavelmente tem ouro aqui, né? Porque ele cita um episódio dos índios terem apontado as joias de ouro que eles levavam no corpo e em seguida apontarem para o chão, tá? Além disso, ele também já demonstra na carta a intenção de catequizar esses indígenas. Eles dizem que eles não têm fé, mas que eles possivelmente, provavelmente, seriam fáceis de serem catequizados e evangelizados, tá?
Outros também escreveram textos de informação. A gente tem, por exemplo, Pero de Magalhães Gândavo, né? A gente tem não só portugueses, mas outras pessoas de outras nacionalidades que também vieram para o Brasil e escreveram literatura de informação, como, por exemplo, Hans Staden. O Hans Staden era um alemão que veio para cá com a intenção de escrever sobre o Brasil, só que ele acaba se perdendo da comitiva dele e é capturado por uma tribo de canibais. Ele fica morrendo de medo porque ele ia ser devorado, né? Só que ele acaba conseguindo escapar, a comitiva dele o encontra, ele escapa e conta a história dele, né? E a história do Hans Staden é muito interessante também, é considerada literatura de informação desse período, tá? E do outro lado a gente tem a literatura de catequese, ou literatura jesuítica, tá? Por que jesuítica? Porque ela era produzida por padres jesuítas. Nós estamos, gente, no quinhentismo, numa época em que a igreja está tentando retomar o poder que ela perdeu. Lembram que a gente viu no último vídeo de classicismo que o Renascimento significou a perda daquela crença única e especificamente na igreja? Ele significou o antropocentrismo, né? E quando a igreja percebe que ela está perdendo o poder, ela quer, de todas as maneiras, recuperar esse poder. Então, a gente tem um período chamado de contra-reforma religiosa, que são medidas que a igreja toma para tentar recuperar o poder. Eles se reúnem na cidade de Trento, na Itália, essa reunião fica sendo conhecida como Concílio de Trento, e criam algumas artimanhas para recuperar o poder que eles tinham antes. Uma dessas artimanhas é a criação da Companhia de Jesus, que é uma companhia de padres, chamados de padres jesuítas, que tinham como objetivo levar o evangelho ao Novo Mundo. O que era o Novo Mundo? A América. Os países que estavam sendo, os territórios que estavam sendo colonizados. Então, quando os portugueses chegam aqui, os padres jesuítas vêm para colonizar e para evangelizar. E evangelizar quem? Os índios que viviam aqui, né? Então, os padres jesuítas tinham como objetivo catequizar esses indígenas. O principal padre jesuíta que veio para o Brasil nesse período foi o padre José de Anchieta. E o padre José de Anchieta, ele foi um padre jesuíta um pouco diferente dos outros. Por quê? Porque todo mundo que chegava aqui, não só os padres, né, todos os portugueses em geral, eles ficavam tentando ensinar a língua portuguesa para os indígenas, né? E com isso, eles não conseguiam adquirir a confiança desses índios. Por quê? Ele tá querendo me ensinar a língua dele, para que eu quero aprender a língua dele? Eu tenho a minha. Quem é esse cara aí que chega na minha terra, usa uma roupa diferente da minha, fala de um jeito diferente do meu e ainda quer que eu fale igual a ele? Não, peraí, né? Então, o padre José de Anchieta, ele teve uma ideia de ele aprender a língua indígena principal, que era o Tupi-Guarani. Ele falou, não, eu vou aprender o Tupi-Guarani. E ele aprendeu. E ele não só aprendeu o Tupi-Guarani, como ele também escreveu uma gramática para o Tupi-Guarani, né? E com isso, ele conseguiu a confiança dos indígenas. Os indígenas o chamavam de Grande Pajé Branco, tá? E aí, adquirindo essa confiança dos indígenas, ele conseguia evangelizá-los, tá? E para que essa evangelização, para que essa catequização fosse eficaz, o padre José de Anchieta, como outros padres jesuítas também o faziam, escrevia textos para auxiliá-lo, né? E que tipo de textos eles escreviam? Eles escreviam textos teatrais e também escreviam poemas, alguns poemas de viés mais narrativo, tá? De linguagem mais simples, versos mais curtos para serem fáceis de ser decorados e tudo mais. E o padre José de Anchieta, especificamente, escreveu um teatro de catequese de modelo medieval. Lembrem-se do último vídeo, não do último, mas do anterior, do humanismo, em que eu falo para vocês sobre o modelo de teatro medieval do Gil Vicente. O padre José de Anchieta usa esse mesmo modelo medieval e cria uma das suas peças mais famosas, que é o Alto de São Lourenço, que conta a história de 3 personagens brancos, que eram o São Lourenço, o São Sebastião e o Anjo da Guarda, que representavam, portanto, os europeus, que lutavam contra 3 personagens do mal, que eram indígenas e eram diabos: o Guaixará, o Aimbirê e o Sarauaia, tá? Percebam que são nomes indígenas também. E esses personagens eram do mal. Então, olha, gente, o índio é representado nessa peça do José de Anchieta como o mal. E esses diabos, na história, eles queriam destruir a aldeia,
porque eles tinham vícios que não condiziam com a moral cristã. Eles ficavam fumando, eles ficavam bebendo cauim, que era uma erva que eles usavam, eles ficavam se pintando. Isso não é costume cristão. Eles querem destruir a aldeia com esses costumes, o Anchieta dizia na peça, tá? Guaixará e Aimbirê, para vocês terem ideia, eram nomes de chefes indígenas que não queriam a catequização, que lutavam contra os europeus. E eles pegam o nome deles e colocam na peça como os malvadões da história. Além disso, Sarauaia é a palavra indígena para selvagem, que era como todos os índios eram chamados. Então, olha a profundidade da construção do Anchieta, né? Como ele conseguia atingir o objetivo dele por meio de uma história que aparentemente era uma história ingênua de diabos que eram derrotados pelos santos e pelo anjo, né? E aí os índiozinhos da aldeia encenavam a peça, cantavam as musiquinhas criadas pelo Anchieta e assim eles eram catequizados, tá? Esse era o modo como o Anchieta catequizava esses índios. E os poemas do Anchieta eram poemas de versos curtos, versos de 5 ou 7 sílabas poéticas, ao modelo mesmo dos versos da poesia palaciana, lá do vídeo do humanismo. Né? Esses versos de 5 ou 7 sílabas poéticas são chamados de redondilhos menores, é o estilo antigo, né? Redondilhos menores os de 5, redondilhos maiores os de 7 versos, é o estilo antigo, não é o estilo novo do classicismo. Percebam que a gente tem aí um retorno, né? Tanto no teatro como na poesia, é um retrocesso na forma de produção literária, na forma de produção poética. Por quê? Porque ele não queria seguir os moldes clássicos, ele não queria seguir os moldes do Renascimento, ele queria seguir os moldes medievais, porque ele era da igreja, ele era um padre, ele representava ali a religião cristã, a fé, né? Então ele usava esses modelos medievais para representar a igreja e o teocentrismo, portanto. Certo, galerinha? Então o quientismo foi isso. Nós temos, de um lado, literatura de informação, carta do descobrimento, por exemplo, do Pero Vaz de Caminha, né? Obras do Pero Magalhães Gandalf, do Hans Staden, e de outro lado a gente tem a literatura de catequese, como por exemplo esses textos do Padre José de Anchieta, tá? Certo, galerinha? Então, sobre o quientismo é isso. Um beijo para vocês e bons estudos, tá bom?